sente como um canal de levar o Evangelho ao mundo que perece debaixo do peso do pecado. Então hoje nós estudaremos e veremos também porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como já falamos, é a esposa do Cordeiro. E para iniciarmos esse estudo, eu convido os irmãos a abrirmos as nossas Bíblias no livro de Mateus, mais precisamente no capítulo 28. Mateus 28, quando os irmãos acharem, nós vamos orar ao nosso Deus, para que Ele nos guie nesse trabalho, o qual iremos iniciar agora. Ok? Mateus 28, Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 28, versos 19 e 20. Amém? Santo e eterno Deus, Pai, Criador e mantenedor da vida, conceda-nos neste momento o poder do Teu Santo Espírito, nos capacitando a compreendermos as Tuas verdades. Estas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Lá diz o seguinte: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa foi a ordem de Cristo. No ano 31, Jesus organizou da nossa era, Jesus organizou a sua igreja. Organizou a igreja cristã como uma agência para a salvação de almas. Deu todas as orientações necessárias e esta igreja seguiu em pureza durante todo o primeiro século. Era uma igreja ativa, uma igreja missionária. Mas eu faço uma pergunta a vocês: será que essa igreja foi digna das palavras de Cristo até o fim? Será que ela foi digna das palavras de Cristo ao dizer: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos? Deixemos que a própria Bíblia responda. Lá no livro de Amós 3, capítulo 3, versículo 3, nos diz o seguinte. Amós 3, verso 3, amém? Amós 3, 3. A igreja, durante o primeiro século, foi maravilhosa, foi um canal de pregação. Mas será que ela honrou, como já falamos, as palavras do Mestre? Amém? Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? E aí, vocês acham que eu posso trilhar um caminho com alguém que não queira ir para o mesmo lugar que eu vou? Fica difícil, não fica? Eu trilhar um caminho, digamos que eu vou numa estrada com uma pessoa, em determinado momento ele diz: eu não vou mais por aqui. Rapaz, vamos embora, não dá mais. Então ele ganha outro caminho e eu vou por outro caminho. Então a igreja, irmãos, é lamentável dizer, mas a igreja cristã não honrou a mensagem do Mestre. A partir do ano 100, depois da morte do apóstolo João, a igreja, essa foi a maior perseguição feita pelo Império Romano. A serva do Senhor diz que milhares de pessoas eram mortas das maneiras mais terríveis que anjos e demônios pudessem imaginar. A Bíblia fazia-se odiada por todos e queriam eliminá-la da face da terra. Foi um tempo cruel. A igreja assumiu logo uma forma de bispado chamado regime monárquico episcopal. A igreja começava a cair. O bispo exercia a autoridade de um verdadeiro rei. E a igreja só tendia a cair. Principiava ali o início, ou seja, principiava ali o início, é o começo, já sabemos. Principiava ali a sua queda. E o apóstolo Paulo, ele testemunha a respeito desse capítulo negro. Ele testemunha o quanto esse poder blasfemaria contra Deus e seu Filho amado, e o quanto ele magoaria os seus filhos. Se nós abrirmos as nossas Bíblias, 2 Tessalonicenses 3, de 2 em diante, nós iremos ver isso. 2 Tessalonicenses 2, melhor dizendo,
2 Tessalonicenses 2, de 3 em diante, o apóstolo Paulo nos fala a respeito de quanto esse poder se blasfemaria contra o nosso Deus e magoaria os seus filhos. É um sistema apostata, um sistema que troca a palavra de Deus pela tradição. Vejamos o que a Bíblia nos diz, amém? 2:3 diz assim: aqui não vos 2 Tessalonicenses 2, 3, 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Esse sistema é um sistema blasfemo. Faz uma mediação entre o homem, procura fazer uma mediação entre o homem e um Deus santo, enquanto que a nossa ponte para nos levar a Deus é Cristo Jesus. De acordo com Hebreus 7, 24 e 25, ele é o nosso único intercessor. Mas esse sistema procura colocar uma ponte entre Deus e o homem, enquanto que só Jesus é o nosso grande intercessor. E também ele levou milhares de pessoas, ou podemos dizer até milhões, à morte. Esse sistema religioso massacrou e oprimiu na Idade Média milhões de servos, de pessoas que serviam grandemente a Deus. Mas o diabo, vendo que não lucrava êxito em perseguir, em matar, o que ele lançou? Ele deixou de lançar a perseguição e lançou um método terrível chamado apostasia. Ele disse: não, eu não vou mais perseguir os cristãos, porque quanto mais cristãos eram perseguidos, mais cristãos surgiram. Então ele diz: agora eu vou usar um método mais cruel ainda. Eu não vou usar perseguição, eu vou usar apostasia. E lá em Romanos 1, 25, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Romanos 1, 25. 1, 25. O diabo coloca no seio da igreja a apostasia. Romanos 1, 25. Alguém auxilia aí os irmãos, nossos queridos irmãos recém-batizados. Alguém auxilia aí para que possamos todos participarmos da palavra de Deus. Eu creio que já estão fazendo, pelo que eu estou vendo agora. Amém? Romanos 1, 25. Amém. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Colocou a apostasia. Não demorou muito para que a igreja relaxasse toda a palavra de Deus, jogasse toda a palavra no ralo e adotasse a tradição. Isso não demorou para que no dia 7 de março de 321, Constantino Magno, imperador romano, dizia ter aceitado o cristianismo, mas apenas como uma manobra política. Ele lançou uma lei que todos agora deveriam adorar no domingo, ficando apenas o da lavoura livre por ser propício esse dia para o plantio, mas que todos adorassem no venerável dia do sol. Apesar de Constantino não ter se batizado, pois Constantino se batizou muito tempo depois. Primeiro ele preparou todo o seu exército, mandou que passasse um rio e todos se banhassem lá. Mas Constantino não se batizou logo. Ele afirmava ter tido uma visão em latim que dizia: in hoc signo vinci, neste sinal tu vencerás. E ele partiu para uma batalha, foi vitorioso e disse que havia aceitado aí o cristianismo, mas apenas uma manobra política. Então, dessa maneira, a igreja estava divorciada de Cristo e das doutrinas que recebeu de Deus. Iniciava-se um grande período que se encontra em Apocalipse 12, 6. Vejamos, Apocalipse 12, verso 6. Último livro da Bíblia. Apocalipse 12, verso 6. Amém? Seu cavalo é amarelo, né? Último livro da Bíblia. A mulher, que é a igreja, vamos buscar na Bíblia, a mulher significa a igreja. 2 Coríntios 11, 2 diz que a mulher é a igreja. E tem outras passagens também que mostram isso. Diz assim, verso 6: a mulher, que é a igreja, porém fugiu para o deserto, para as regiões distantes, para as regiões desabitadas.
onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Essa profecia, irmãos, ela teve início 1260 dias. Para entendermos essa profecia, esses dias, é importante entendermos o que a Bíblia diz sobre o dia profético. Números 14, 34, Ezequiel 4, 6 e 7 nos afirmam que um dia profético é um ano. Então, como o Apocalipse é uma profecia, 1260 dias são 1260 anos que esse sistema religioso, qualquer livro de história fala para você, obteve a supremacia, oprimindo os servos de Deus. Nesse tempo, a igreja assinalava o início da Idade Média e o cumprimento de Daniel 7,25, que diz: proferirás palavra contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Então a igreja assinalava o início da Idade Média, como já falamos, e o cumprimento de Daniel 7,25. Aí milhões de pessoas foram mortas. Calculam os historiadores que muitos milhões deram a vida por amor a Cristo. Essa igreja, esse sistema religioso, que se diz um sistema religioso, matou mais pessoas do que o próprio Império Romano. Você sabia disso? Um sistema religioso matou mais gente do que um sistema pagão. Mas, será que a igreja, mesmo assim, abandonando os princípios, matando os servos de Deus, oprimindo, será que Deus queria descartá-la logo, abandoná-la logo? Será que Deus estava pretendendo agora casar-se com outra igreja? Ele amava a sua igreja. E a promessa dele para ela era que se encontra em Apocalipse 3,3. Apocalipse 3,3. Esse foi o apelo de Deus para essa igreja que não queria nada com Deus. Eu não me refiro à igreja adventista do sétimo dia, vocês estão entendendo, né? É a igreja romana. Então, o que a Bíblia diz em Apocalipse 3,3? Mas Deus deu oportunidades a ela, porque a igreja cristã foi uma igreja maravilhosa, mas ela começou a se envolver até abandonar os princípios. E olha o conselho de Deus para ela, Apocalipse 3,3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Ele apelava para a igreja, mas a igreja continuava na prática das suas imundícies. A igreja continuava cada vez mais lançando a verdade de Deus no ralo, a ensinar enxurradas de heresias, a substituir a Bíblia por credos falsos. Aí não teve outra. A mensagem final de Deus a ela foi a que se encontra no verso 1, do próprio capítulo 3. Só para vocês subirem. Ao anjo da igreja em Sardes. Sardes foi o período da reforma protestante. Ao anjo da igreja em Sardes escreve. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vive e estás o quê? Morta. A igreja estava morta agora. Ela não podia mais permanecer como a grande noiva do Cordeiro, como a esposa do Cordeiro. Mas agora, como o mundo ia obter a mensagem de salvação, se a igreja era o canal instituído por Deus para a salvação de almas, como a igreja agora ia? É maravilhoso entendermos que apesar de todo um sistema estar falido, nem todas as cebolas estão podres em uma caixa. Muitas vezes você colhe muitas podres, mas não fica cebola lá. Sempre tem um remanescente, né? E nesse período tinha alguns homens que não se compravam nem se vendiam. Homens que mesmo que o céu desabasse, mas eles não iam contra a mensagem de Deus. Eram os chamados remanescentes. Ou seja, no sentido lá, alguns que ficaram dentro dessa igreja. Alguns homens que se mantiveram puros, castos diante de Deus. E a palavra de Deus nos fala sobre eles em Apocalipse 3, verso 4. Apocalipse 3, verso 4. Amém? Estamos na parte. Tens, contudo, em Sardes, na igreja da época da Reforma Protestante, vê como a Bíblia diz, sabe como eu falei para vocês, que nem todos estavam perdidos. Olha o que diz o verso 4. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são o quê? Dignas. Começava a Reforma Protestante.
A igreja havia apostatado. Deus permitia que começasse a reforma protestante da pessoa de alguns servos de Deus como Wycliffe. E 40 anos depois da sua morte, seus ossos foram desenterrados e queimados. João Hus, quando levaram para a morte, ele cantava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Calvino, Jerônimo e muitos outros. E o principal deles, o principal no modo de anunciar as mensagens, Martinho Lutero, um monge da linhagem dos agostinianos. Martinho Lutero, no dia 1º de novembro de 1517, pregou na porta de madeira da capela de Wittenberg, isso é história, 95 teses contra a igreja do erro, 95 teses contra a igreja das indulgências. E Martinho Lutero chegou a dizer, todos perseguiam ele, mas ele chegou a dizer: que quer que eu faça, não será pelo conselho de Deus, não será pela prudência de homens, melhor dizendo, mas pelo conselho de Deus. Se a obra for de Deus, quem irá deter? Obrigado. Se não for, quem irá promover? E em 1929, os cristãos alcançaram para os séculos que se seguiam a liberdade de pensamento e consciência. E esse movimento recebeu o nome de movimento protestante. Em 1929 a Bíblia começava a sua liberação, pois antes não era. Antes a Bíblia, apenas o clero, o alto escalão da igreja tinha acesso à Bíblia. Mas a pessoa comum nunca. Mas a partir de 1929 a Bíblia começava a sua liberação. E foi levada ali num rápido período por Martinho Lutero. Mas a palavra de Deus diz algo interessante em Provérbios 4:18. Porque a vereda dos justos é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. O dia não amanhece assim como uma lâmpada. Amanhece? Você liga uma lâmpada e ela acende, né? Agora o dia vai clareando, clareando. Então assim é a palavra de Deus. E o sistema protestante não aceitou assim. E a reforma protestante foi uma bênção de Deus. Mas também ela teve alguma coisa de maldição. Porque o sistema religioso trouxe ainda doutrinas falsas do antigo sistema que havia caído. E nós podemos ver doutrinas como santificação do domingo, imortalidade da alma. Mais uma vez Satanás diz: agora eu não vou perseguir, eu não vou lançar apostasia. Sabe o que eu vou lançar agora? A divisão. E hoje são mais de 30 mil igrejas no mundo. O protestantismo, que era para ser o povo de Deus, que era para ser apenas um, hoje é dividido em várias ramificações. São mais de 30 mil religiões dizendo: eu sou a esposa do Cordeiro. Mas somente uma tem a capacidade de mostrar a aliança e o seu documento, a sua certidão de casamento. Pois Deus não tem 2, 3 noivas, Ele tem apenas uma esposa chamada a esposa do Cordeiro. E o certo é que o protestantismo se dividiu em várias seitas: anabatista, anglicanismo, puritano, metodistas, e assim sucessivamente. O certo é que, quando terminou aquela profecia que eu falei para vocês, dos 1260 dias, que começou em 538 e ficou em 1798, já havia, sabe quantas igrejas? 15. Cada uma com a sua doutrina mais diversificada. E aí? Agora se faz uma pergunta: qual é a esposa do Cordeiro? Irmão Francisco que vai responder? Não, vamos para a Bíblia, João 8:21. João 8:21. Cadê o cavalo? Cadê o cavalo? João 8:21, amém? Filmando aí. Filmando. Amém? João 8, versos 21. Diz assim, texto bem conhecido por nós. Só um minutinho. Ou melhor, Lucas 8:21, não é João? É Lucas 8:21. Voltemos lá, desculpe. Lucas 8, verso 21. Texto bem conhecido. Lucas 8, desculpe aí, Lucas 8:21. Ok? Lucas, viu?
É Lucas, não é João não. Lá diz o seguinte: ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e o quê? E a praticam. Quem seria então a igreja remanescente? Seria aqueles que pregariam a Bíblia segundo a vontade de Deus. Seria aquele povo que começaria agora, pelo poder de Deus, erguer a verdade que estava sendo lançada por terra. Um povo que não abdicariam a tradição, mas colocariam a Bíblia acima de tudo. Porque a Bíblia é o único guia do cristão. Não existe religião sem estar fundamentada nas Escrituras Sagradas. Então um povo surgiria aí, a igreja remanescente, a verdadeira igreja, seria agora um povo que vivesse segundo a vontade de Deus. Mas qual seria agora a mensagem para a igreja apostada? Qual seria a mensagem para a igreja romana e para as igrejas filiadas a ela? As igrejas que não abandonariam os seus credos, ou seja, os credos dessa igreja. Encontra-se em Apocalipse 18:4, um verso também muito conhecido por nós. Apocalipse, último livro da Bíblia, 18, verso 4. Apocalipse 18, verso 4. Amém? Amém. Apocalipse 18:4 diz: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Apesar da queda da igreja, Deus ainda chama pessoas que tem lá dentro, pessoas que estão em todo o mundo religioso, pessoas até na macumba, podemos dizer, no espiritismo, tem pessoas fiéis a Deus, que num determinado momento irão sair de lá. Deus diz: sai dela, povo meu. E na mensagem do primeiro anjo nós podemos ver uma mensagem de admoestação aos homens, às igrejas protestantes, para que adorem ao Deus verdadeiro. Vejamos Apocalipse 14, versos 6 e 7. Apocalipse 14, 6 e 7. Só voltemos um pouco. Apocalipse 14, 6 a 7. Ok? Amém. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois chegada é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, e o mar, e as fontes das águas. Este é um solene chamado de Deus, uma demonstração de um Deus de amor, para que os homens o tenham como um Deus criador, para que saiam do buraco mais escuro que estejam e procurem servir ao Deus vivo. Mas quem divulgou, a princípio, esta mensagem do primeiro anjo? Havia um homem chamado Guilherme Miller, um estudioso da Bíblia. Em 1818, depois de um estudo aos batistas, ele chegou à conclusão de que Cristo voltaria dentro de 25 anos para redimir o seu povo. 1818 com 25 nos leva ali em 1843, não é isso? Ajudem aí, 1818 com 25, 1843, 1800 não é isso? E 44 aí. Isso já lembra vocês alguma coisa, os mais antigos aqui do nosso irmão. Então o que aconteceu? Guilherme Miller entendeu que Jesus ia voltar dentro de 25 anos. Qual a profecia que levou Miller a crer que Jesus voltaria? Existe no capítulo 8, verso 14 de Daniel, uma profecia que diz: e ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então Guilherme diz: o santuário é eterno, e a purificação é o fogo que purifica, então será a destruição da terra. Pois era a única profecia que mostrava que Jesus estava tão perto de voltar. Guilherme não entendeu coisas que talvez eu e você entendamos. Pois o santuário terrestre, no ano 70, ele foi dizimado, foi destruído pelos exércitos romanos. O único santuário em vigência agora era o santuário celestial. Mas será que Jesus vinha, essa profecia se referia a Jesus voltando a essa terra? O certo, irmão, é que essa profecia apontava para outra coisa maravilhosa.
Jesus entrava no segundo compartimento do santuário celestial, onde se encontra hoje, a interceder por aqueles que eu amo, por aqueles que têm desejo de salvação, por aqueles que a cada dia querem ter os seus pecados purificados. E ele se encontra hoje nesse segundo compartimento. E o livro de Hebreus 9, 11 e 12 nos garante essa verdade. Hebreus 9, Hebreus 9, 11 e 12. Nos diz que Cristo é o nosso sumo sacerdote no santuário celestial. Que maravilha, né? Vivemos em pleno juízo. Jesus é o nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós, purificando a cada dia os nossos pecados confessados. É uma maravilha isso. Amém? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, entendam bem, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Cristo entrava agora, como já falamos, no segundo compartimento do santuário, lá no céu, aonde se encontra hoje. Mas a Bíblia nos fala disso. Não será só uma invenção de adventista do sétimo dia? Como podemos saber dentro da Bíblia que Jesus entrou no segundo compartimento do santuário celestial em 1844? E como entendermos o início desta profecia? É simples. Daniel 9, 24. Daniel 9, verso 24. Vamos fazer uma breve explanação da profecia das 70 semanas e também das 2010 manhãs que fazem parte da mesma profecia. Ok? Todos acharam? Daniel 9, verso 24 diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Mas uma profecia das 70 semanas, o que é isso? O que são essas 70 semanas? Eu falei para vocês ainda agora que um dia profético é um ano. Eu falei de boca, mas vamos agora ver na Bíblia. Números 14, 34. Nos mostrando que um dia profético é um ano. Números 14, verso 34. Amém? Lá em Números 14, 34, a palavra de Deus nos diz o seguinte. Diz assim, ó: segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando o quê? Um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis a experiência do meu desagrado. Voltemos ao capítulo 9. De Daniel. Então o que significa aí? 70, um dia profético são um ano, né? E o que seria 70 semanas? Uma semana são quantos dias? Nós não temos aqui, uma pena que não deu para me preparar aqui para botar no pendrive, seria melhor. Mas entendam aqui, um dia profético é um ano, não é isso? Vocês estão entendendo, irmão? Um dia profético é um ano, né? E uma semana tem quantos dias? Então, se multiplicarmos 7 vezes 70, dá quanto? 7 vezes 0, 7 vezes 7 são 49. Dá quanto? 490 dias, tá certo? Como o dia profético é um ano, já estamos em melhores lençóis, porque aí, então já é 490 anos. Mas 490 anos, o que é isso? Foi um tempo de graça que Deus concedeu ao povo judeu para colocar as coisas em ordem, para melhor servir a Deus. Por quê? Porque devido à desobediência eles estavam no cativeiro babilônico.
mas Deus estava fazendo providências para que voltassem outra vez para a sua terra, para reativar as suas leis, para viverem segundo a vontade de Deus. Mas será que o povo aceitou verdadeiramente esse período? Será que o povo foram dignos de andar segundo a parte que Deus estava cabendo, ou seja, lhes dando esse determinado número de anos? Era 490 anos para que eles se restabelecessem outra vez na sua terra, como eram antes, ou talvez até melhor, porque antes não eram tão bons, porque foi isso que os levou para o cativeiro. Então Deus concedia ali 490 anos de graça a esse povo. Mas quando começaria este período? O irmão falou que, alguém pode perguntar, o irmão falou que saberíamos o início dessa profecia. E quando vai começar essa profecia? Quando começa essa profecia? Irmãos, tira um pouco aí que às vezes tira a atenção. Qualquer coisinha tira a atenção, o foco. Quando ainda mais uma profecia dessa que é muito delicada e sem a gente ter como mostrar, é quase impossível compreender se não prestarmos atenção, buscarmos o poder do Espírito Santo. Então, como que as pessoas como sabemos o início desta profecia? Daniel 9, verso 25. Daniel 9, 25. Só vejamos mais um pouco aqui. Só o outro verso seguinte. Amém? Daniel 9, 25 diz. 9, 25 diz. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as civilizações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, aqui diz o período dessa profecia, mas nós vamos explicar. Eu quero dizer para vocês, antes de explicarmos que essas profecias, as 70 semanas, e as 2.300 tardes e manhãs que eu falei para vocês agora há pouco, Daniel 8,14, elas fazem parte da mesma profecia. E o objetivo delas era fazer Daniel entender o que aconteceria num período muito antes de Cristo e terminaria num período muito depois de Cristo. Era esse o objetivo da profecia. E nós vamos estudar agora a primeira parte do verso 25. Acompanhe comigo até onde nós vamos estudar. Depois nós vamos fazer a segunda página. Daniel 9, 25 diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Por que Jerusalém precisava ser restaurada? Por causa do período que estava no cativeiro. E essa restauração veio mediante a decretos de imperadores que usavam de consideração para com o povo de Deus. Lá em Esdras 6,14, a palavra de Deus nos diz o seguinte. Esdras 6, verso 14. Esdras 6, 14. Esdras 6, verso 14. Esdras 6, verso 14. Amém? Esdras 6, verso 14. Diz assim: decreto, tudo foi mediante a um decreto. Jerusalém estava no cativeiro, precisava sair de lá, mas estava sob as ordens de um povo de um regime opressor. Então precisava da liberação para que eles saíssem, não podia sair assim. Então Esdras 6,14 diz assim: os anciões dos judeus iam edificando e prosperando, em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram, segundo o mandato de Deus de Israel, e segundo o decreto de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Houve 3 decretos. O decreto de Dário encontra-se no capítulo 1, de 2 a 4. Foi por volta do ano 538, 538 ou 537. O decreto de Dário encontra-se no capítulo 6, de 6 a 12 de Esdras. Foi por volta de 519 a.C. Mas houve um decreto poderoso. E esse decreto era o que estava na mente do anjo quando disse: sabe e entende, desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Esse decreto poderoso foi o decreto do rei Artaxerxes. Ele providenciou meios para que o povo viesse até em proteção para a sua cidade, para que arrumasse as suas coisas. Ele disse: vão,
e as pessoas puderam lá organizar. Foi o decreto mais completo desses 3 decretos. E a Bíblia nos diz onde eles começaram. É muito longo, nós não vamos ler porque é muito extenso. A cópia dessa carta encontra-se em Esdras 7, 11 a 26. Vamos só ler o 11 e o 26, o verso. Esdras 7, só faça virar um pouco a página da Bíblia. Vamos ler o 11 e o 26. O decreto foi um decreto poderoso. Amém? Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Você pode ler depois em casa todo, mas aqui é muito comprido. E o verso 27 diz assim: Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Então esse rei foi benéfico, lançou um decreto que foi benéfico para com o povo de Deus. Segundo a Bíblia, esse decreto foi no 7º ano do rei Artaxerxes. Aqui no verso 7, me parece, vejamos, para confirmar. Verso 5, diz assim, ó. Verso 5 diz assim. Não, é o verso 8. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano do rei Artaxerxes. Mas a Bíblia não está dizendo qual que foi 457, sim. Mas se a Bíblia disser o 7º ano, os registros históricos, todo mundo entende que os impérios têm seus registros, chegaram a concluir que o 7º ano do rei Artaxerxes era o ano 457 a.C. Portanto, este é o período para o início da profecia, 457. Essa profecia maravilhosa das 2.000 manhãs começou em 457 e findou, como já falamos, em 1844. Se conferirmos de 457 a 1844, vai dar justamente 2.300 anos. Ou seja, se pegarmos essa profecia, que é a maior profecia bíblica, do seu início lá até o fim, cumpre-se aí um período de 2.300 manhãs, que são 2.300 anos. Começa essa profecia. Aparentemente pode aparentar uma coisa esquisita, que esse irmão está falando, mas isso é uma realidade. A nossa igreja surgiu deste período profético. A nossa igreja é uma igreja profética, uma igreja que surgiu de um movimento, não de um movimento religioso, mas o cumprimento das infalíveis profecias bíblicas. A profecia revela o surgimento deste povo que surgiu como uma talhadeira para levar a mensagem de salvação ao mundo que perece por falta de conhecimento. Agora vamos à segunda parte do verso, que nós já estamos bem, para nós concluirmos. Não vai dar nem para passarmos a mensagem toda. Eu ainda ia falar no movimento milerita, mas aí nós não vamos sair daqui tão cedo. Mas nós vamos estudar mais uns 5 minutinhos aqui, 10, para concluir. Vejamos a segunda parte do verso, essa não pode faltar, que é falando sobre o Messias ungido, o príncipe, que é Jesus. Amém? Daniel 9, verso 25, mas a segunda parte agora. Nós estudamos sobre o decreto, né? E agora diz assim: até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças das nações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. 7 semanas, mais 62 semanas, o que é isso? São 70 semanas. São 490 anos. E aplicamos o dia profético, 69 semanas também não fica por baixo. 7 vezes, se multiplicarmos 7 vezes 69 vão dar 483 anos. É mesmo que a Bíblia dizer: desde a ordem até o ungido príncipe passarão 483 anos. É a mesma coisa, de 69 semanas. Que é isso? Que é ungido? Jesus foi ungido e batizado, ou seja, batizado por João Batista nas águas do Jordão. E quando isso aconteceu, desde o decreto lá que eu falei para vocês do rei Artaxerxes, até Jesus mergulhar nas águas do Jordão, foram 483 anos ou 69 semanas. Jesus foi ungido com o Espírito Santo. Apoio na Bíblia, Atos 10, 38. Atos 10, 38. Atos 10,
verso 38. Amém? Diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Com 457 até o final dos 483 anos, passaram-se. Esse ano aqui que Jesus foi ungido, de acordo com os registros romanos, é o ano 27 da era cristã. Então, se tu diminuir de 483 anos, 457, vai ficar 27. Foi o ano do batismo de Jesus, o ano da unção de Jesus pelo Espírito Santo. Jesus foi ungido e batizado, ou seja, Jesus foi ungido, é a mesma coisa que batizado, né? Com o Espírito Santo. E iniciava agora ali o seu trabalho de 3 anos e meio. A profecia continua. E Daniel 9, 27 nos diz o seguinte: Daniel 9, versos 27. Temos que trabalhar muito com o livro de Daniel. Daniel 9, 27. Não vamos demorar mais. Estamos nos concluindo. Daniel 9, verso 27. Amém? Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Metade da semana, foram 70 semanas, não foi? Concedida ao povo judeu? Não foi, irmão? 70 semanas concedida ao povo judeu? A Bíblia diz 7 semanas e 62 semanas. 7 com 62 dá o quê? 69. As 70 semanas, é importante entendermos que elas foram divididas em 3 partes. 7 semanas, decreto de restauração de Jerusalém, 49 anos. 62 semanas, um período de grande desordem. E 1 semana, de 3 anos e meio. Então, quando a Bíblia diz 7 semanas e 62 semanas, significa que das 70 semanas que Deus concedeu ao povo judeu, restava apenas 1. É por isso que ele diz aí: na metade da semana fará cessar o sacrifício de ofertas e manjares. Como é que é isso? Jesus foi batizado no ano 27. 3 anos e meio, em cima de 27 nos leva a 3 anos e 6 meses, 30 anos e 6 meses, ou seja, meados de 31. E o que aconteceu em Páscoa do ano 31? Jesus foi crucificado na cruz. Pai, está tudo consumado. Todo aquele sacrifício de cordeiro, todas aquelas abluções no santuário terrestre, tudo aquilo que era feito agora torna-se sombra. Para Deus não tinha mais nenhuma importância. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo era morto, acabando com todo aquele sistema sacrificial. Mateus 27, 50, 53 mais ou menos, diz assim: que o véu rasgou-se de cima a baixo. Por que não diz que o véu se rasgou de baixo para cima? Porque diz: não, algum gaiato podia ter chegado aí, passado a faca e cortado. Rasgou-se de cima a baixo, uma intervenção divina, mostrando que aquele sistema ritualístico não tinha mais valor algum, porque Jesus havia morrido. Durante aquele período ali, a pregação foi intensa aos judeus, né? Os judeus pregou, era a última arrancada, mas aí eles não quiseram. Então, no ano 34, termina essa profecia. E diz assim: ele fará concerto com muitos por 1 semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Jesus morreu, a última arrancada de pregação ao povo judeu foi lá, mas eles não quiseram. E o que eles fizeram? Eles sacrificaram lá o grande servo de Deus também. Ou seja, Estevão foi morto. Saulo consentiu na morte de Estevão. Então aquele concerto com muitos por 1 semana realmente foi. Deus permitiu ali, mesmo depois de matar Cristo, de matar o seu servo Estevão, uma grande perseguição que houve ali, mas Deus manteve o concerto ali. Durante a última semana, as 70 semanas eu vou completar, eu vou estar com vocês. Mas no ano 34, depois da morte de Estevão, cerrou-se. O povo judeu não era mais o povo de Deus. O mundo religioso diz que Israel será uma outra vez a igreja de Deus, mas nunca mais. O povo de Deus agora é homens de todas as partes da terra, de todas as nacionalidades, que honram a Deus, fazem o que é a vontade, a sua vontade e temem o seu nome. Isso não é de admirar que Gálatas 6,16 diz: e a todos que andam de conformidade com esta regra, pais sejam eles, para eles, sobre o Israel espiritual de Deus.
Então Israel hoje é todo mundo, em todas as partes da terra, que faz a vontade de Deus. Então depois, agora havia terminado as 70 semanas, no ano 34, agora Paulo constitui-se apóstolo dos gentios. E o evangelho é levado agora a todo mundo existente, de acordo com Atos 13, 46, 47. Vamos lá para a gente, Atos 13, 46, 47. Atos 13, 46, 47. Amém? Lá diz assim: então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmo vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nos determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Aquele grande período de 2.300 dias, 2.300 anos, ou melhor dizendo, aquele período de 70 semanas que fazem parte da mesma profecia de 2.300 anos, agora havia se acabado, havia terminado. O povo judeu não era mais a nação peculiar de Deus. E o que acontece aí? Como fazemos agora para determinar o fim desse período das 2.300 tardes e manhãs? Se você pegar uma... Aqui nós não temos para apresentar, mas se você pegar uma caneta e diminuir, entendam bem, irmãos, de 2.300 dias, 4 anos, 490 anos, vai ficar, sabe quanto? Alguém sabe dizer? 1.810 anos. Se de 2.300 eu tiro 490, eu tenho 2.300 reais no exemplo, tiro 490, vai ficar 1.810. Mas só que eu tenho que me lembrar dos 34 reais que tem aqui atrás. Então 1.810 com 34 dá quanto? Alguém sabe? 1.044, né? Então, os 1.810 anos, descontando os 490 anos do 2.300, dá 1.810 anos. Mas os 34 nos leva a 1.844. A última data